E aí, gente, era nem só isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai. Na verdade, essa aqui é a segunda parte dos problemas com AGI, inteligência artificial geral, em que o objetivo desse tópico é criar uma máquina inteligente, né? Um sistema de IA que realmente consegue pensar. E a gente estava falando da parte difícil de AGI, né? O problema difícil da consciência, de David Chalmers, né? Que é o problema da experiência. Então você consegue saber como o cérebro funciona no geral, mas você não consegue saber como a consciência emerge. E a questão não é saber onde a consciência está, é como ela funciona. Muitas pessoas sugerem que, por exemplo, o tálamos e as regiões ao redor do tálamo seriam uma região extremamente importante para a consciência, porque é lá que as coisas que fazem você ser anestesiado atacam. Então bloqueiam, por exemplo, neurotransmissores, especificamente GABA, entre outros relacionados àquela região, para inibir as suas ações, né? Para deixar você consciente para fazer cirurgia, enfim, procedimentos cirúrgicos. É, acho que tem até para tirar dente, enfim, você pode fazer tanto. Não é uma. Porque tem a questão de inconsciência pesada, que você não consegue ver nada, e a consciência leve, tipo, que a pessoa fica meio grog. Que também você pode ver vídeos sobre pessoas assim, que elas ficam meio grogas, assim. Porque tá tentando. São substâncias que afetam regiões específicas por um período de tempo da pessoa. Então você consegue saber essas coisas, mas o problema é que é difícil saber como isso emerge, como isso funciona. Como eu tava falando, como eu tava falando no outro vídeo, né? Porque uma pessoa gosta de comer carne e outra não. Tem coisas relacionadas ao ambiente que ela cresceu e tal também, mas a opinião dela é a que vale. Ela é independente do observador, ela pode ter opinião própria, escolher o seu destino sozinha, até certo ponto. Então, isso tipo é uma coisa que é chamada normalmente de livre-arbítrio. A gente vai usar o termo livre agência, que é o termo teologicamente melhor, e filosoficamente melhor, que é o ser humano é livre, mas ele não é totalmente livre, né? Por exemplo, o ser humano ele não é livre para não pecar, por exemplo, para não cometer erros antiéticos, que ele mesmo sabe que é antiético. Então, nesse sentido, o ser humano ele é tão livre para tomar suas decisões, mas ele não é tão livre no ponto de que muitas vezes ele faz coisas antiéticas que ele mesmo considera errado. Isso é um erro no ser humano, tecnicamente, né? Do ponto de vista computacional, seria um erro no software na questão de ética, né? Enfim, como que a gente resolve o problema difícil da consciência? O problema da experiência. O exemplo que Chalmers cita num artigo de 2003, eu vou tentar pôr na descrição. Não foi nenhum artigo, foi dentro de uma revista que ele falou sobre isso. Ele mostrou um exemplo. Vamos supor que uma neurocientista, manja de biologia molecular e tal, e ela estuda o cérebro, mas vamos supor que ela nunca saiu para fora do seu quarto e tudo que ela viu, ela só conseguia ver tudo sem cor, vamos supor. Ela estudou sobre cores, ela estudou a parte física, sobre óptica, ela estudou como o olho funciona para ver cores, mas ela nunca conseguiu ver cores porque ela tem problemas relacionados, não só a daltonismo, mas realmente problemas de não conseguir ver cores. Ela só vê preto e branco. E vamos supor que um dia ela toma uma substância ou algo do tipo. Estou tentando generalizar tipo, tô fazendo tipo uma paráfrase do exemplo de Chalmers, né? Vamos supor que ela toma uma substância ou de repente ela é curada, vamos supor. Ela inventa algo que faz ela conseguir ver cores e ela sai para fora no mundo aberto e ela nunca, ela sabia como cores funcionavam, ela sabia por que as cores eram daquele jeito. Ela entendia a parte física teórica sobre cores, mas ela nunca tinha experienciado cores. Ela nunca viu o mundo colorido. E essa parte da experiência, que a gente chama de qualia, é a questão de você experienciar algo. Nesse caso, o problema dela é um problema especificamente relacionado à visão. É um problema na parte
que pode ser pode ser explicada atualmente por neurociência. Mas a parte da experiência dela com cores, única, individual, não é algo coletivo, é algo individual, é algo difícil de explicar. Como que isso emerge? Qual é. Porque uma parte. Uma coisa fácil de falar, tipo, você pode falar, a gente consegue ver que regiões estão ativas no cérebro quando uma pessoa está tendo essas experiências. Então é aí que está acontecendo a consciência. Pode falar que a consciência é um, são regiões globais do cérebro, algumas mais ativas do que as outras, outras não, que fazem a consciência emergir. Então, um conglomerado de coisas no cérebro, de funções específicas, elas agem conjuntamente dos dois hemisférios para você conseguir fazer contas, para você conseguir fazer reconhecimento facial de pessoas, tem uma parte relacionada a isso, para controlar seus movimentos motores. E quando acontece alguma coisa com essas partes do cérebro, você tem problemas. Como, por exemplo, na parte de linguagem. A área de Broca e a área de Wernicke, né? Se não me engano, a área de Wernicke é relacionada à interpretação de linguagem falada, de linguagem, né? De linguagem geral. E a outra, se não me engano, a área de Broca. São duas regiões do cérebro específicas que levam o nome de quem descobriu, relacionadas à linguagem. Quando se danifica elas, nós temos problemas com linguagem, chamado aphasia, por exemplo. Tem vários tipos de aphasia. Tem aquelas que você não consegue interpretar o que a pessoa está falando, fica meio embaralhado. Às vezes ela consegue se expressar, ela sabe como se expressar, consegue pensar as palavras, mas não consegue falar as palavras. Ela fala meio quebrado. Então, é como se esbaralhasse a cabeça dela. Algumas funções. Então a gente sabe disso. O problema de experienciar a linguagem, experienciar, por exemplo, alguém te xingar, é diferente de uma pessoa para outra. E isso tem coisas que são subjetivas aí. Porque, por exemplo, uma pessoa talvez ela não fique brava com certa situação porque ela aprendeu a lidar com isso. Fez terapia, sei lá, é cristã, enfim. Seja o que for, ela é daquele jeito. Ou de repente o jeito dela é uma coisa subjetiva. Não consegue medir isso. Você não consegue ir no experimento e falar, essa pessoa é assim por causa disso, disso e disso. Você só pode analisar isso subjetivamente. Esse é o problema da consciência, porque a consciência é subjetiva. Ela não é algo que pode ser medido. Tem a teoria da integração da informação, que tenta medir a capacidade de integrar a informação na mente de nós seres humanos, né? Mas isso não diz. Essa medição, que tem a chamada de letra φ, né? É uma medição legal, né? É uma teoria respeitada. Tem até um paper na Nature em 2016 relacionado a isso, que eu citei no outro paper, que a gente falou no outro vídeo. Mas a questão é que não é o suficiente para explicar como ela emerge. Porque a gente tem uma câmera, por exemplo. Eu falei no outro vídeo também. A gente tem porque a gente viu como o olho funciona, a gente fez a câmera. Para o olho funcionar, ele reconhece essas três cores, RGB, vermelho, verde e azul. Com esse daí você consegue gerar todas as cores. E aí, meio que viu como isso funcionava e com poucos inventou a câmera digital. Então a gente só consegue fazer as coisas. Por exemplo, a câmera é uma simulação da visão humana. Uma simulação fiel e até melhor às vezes. Eu sempre pensava que, tipo, nunca uma câmera vai ser melhor do que o olho humano. Mas eu tenho problema de visão, por exemplo. Então eu não consigo ver coisas de longe, mas uma câmera consegue. Então posso dizer que a câmera é melhor que eu em questão de ver coisas longe, perto. Então a câmera tem habilidades que a gente não tem. Mas primeiro precisaram saber como ele funcionava para depois tentar replicar. Você não consegue replicar algo se você não sabe como funciona. Depois fica fácil. A questão, a parte difícil é saber como funciona uma coisa. Então, no momento a gente não sabe como a consciência funciona. Tem também essa coisa de tentar computacionar a mente, né? O que é isso? É relacionado à neurociência computacional. Normalmente, neurociência computacional você vê, por exemplo, modelos de hardware da mente, de tentar explicar, de hardware não, né? Modelos eletrônicos da mente, como a equação de Hodgkin e Huxley, né? Se não me engano, eles ganharam o prêmio Nobel relacionado a isso, que é uma equação relacionada a... Eles pegaram um axon, né? Que é tipo um braço que se conecta à sinapse,
os neurônios até a sinapse, né? E é um negócio para transmitir informação, né? Neurotransmissores até a sinapse, que vai se conectando de neurônio para neurônio, né? A sinapse é como se fosse uma bolsa que contém os neurônios, os neurotransmissores, né? Que vão de, desculpa, os neurotransmissores que vão de sinapse até sinapse, né? É uma rede conectada, né? Que vão até os neuroreceptores e blá blá blá. A questão é que a questão é que eles pegaram um axon de um polvo, que é um axon enorme, tipo um super axon, um super braço, né, dos neurônios, que conecta as sinapses, né, e eles brincaram um pouco com ele e tentaram ver como funcionava, né, e eles conseguiram resultados bem legais, então, provavelmente na neurociência computacional, um dos resultados mais conhecidos e ainda importantes relacionados a isso. E depois eles estabeleceram um modelo relacionado a como os neurônios funcionavam na parte eletrônica, a gente pode dizer, né? Usando o contexto de, por exemplo, usando as questões de cálcio e potássio e alguns neurotransmissores e a relação de como eles funcionavam eletronicamente, como se fosse realmente uma um conjunto eletrônico, porque a mente também usa eletricidade também, então é realmente como se fosse um conjunto eletrônico bem complexo, mas muito eficiente, porque a mente lá usa pouca eletricidade, né? É muito mais eficiente com o computador comum, que usa muita eletricidade para pouca coisa, né? Mas a gente consegue fazer bastante coisa, mais com o computador, obviamente, em várias questões, porque a consciência em si é uma coisa extremamente complexa. Embora a gente não consiga calcular números extremamente altos, né, como computadores, a gente é melhor no geral na questão de capacidade na capacidade computacional a gente é maior. Computadores, em certo sentido. É um tema de debate sobre esse tema específico. Mas a questão é que eles mostraram como o negócio funciona. E é isso que é importante para nós na neurociência computacional, resultados práticos sobre como a mente funciona do ponto de vista seja eletrônico ou do ponto de vista neurocientífico, né, da parte fisiológica talvez. Só que ainda assim, com várias recentes descobertas, né, o uso de reinforcement learning também é bem importante para a neurociência computacional, né, de você, por exemplo, pegar a basal ganglia e conseguir fazer algo, que eu citei no outro vídeo, né, conseguir fazer um modelo computacional da basal ganglia, que tem várias tentativas relacionadas a isso, eu fiz um vídeo sobre isso no canal, de tentar criar um modelo da basal ganglia que é relacionado a movimentos voluntários e relacionado a aprendizado de reforço, de certa forma, junto com o cerebelo em outras áreas em conjunto. Tipo, aprender uma coisa, nada no cérebro faz as coisas sozinho. São regiões que agem conjuntamente. No aprendizado, né? Em várias questões, como linguagem ou capacidade motora. Mas a basal ganglia é muito importante para capacidade motora e movimentos voluntários. Até emoções, alguns sugerem também. Mas a questão é que você pegar uma parte como a basal ganglia e conseguir fazer algo computacional parecido é bem legal. Só que ainda assim criar uma AGI ainda assim é difícil. Né? A gente nem chegou perto, a gente não sabe como chegar perto. Tem essa questão de tentar criar na neurociência computacional novos modelos matemáticos que expliquem como a mente funciona, mas isso é muito vago, porque como a gente faz isso? Alguns têm tentado usar topologia, eu expliquei no outro vídeo, mas ainda assim não, não tem uma base neurocientífica ainda que ligue esses pontos, né? Como realmente a consciência funciona do ponto de vista matemático, né? Será que um dia na faculdade eu vou aprender? Tem, obviamente, livros e artigos relacionados à neurociência do ponto de vista matemático, mas será que um dia vai virar uma matéria de faculdade e, sei lá, alguém aprender algo realmente concreto, não só teórico, de como a mente funciona, porque por enquanto a gente só tem coisas teóricas, a gente nem sabe se é verdade. Então é bem intenso. Tem também as teorias da consciência,
que são teorias que tentam definir como a consciência funciona do ponto de vista científico. A que eu mais gosto é a teoria da integração da informação, que eu cito no paper, e a Archaeor Theory. Eu gosto da Archaeor Theory porque eu acho legal, e foi o Penrose e o Hameroff que fizeram essa teoria, né? Um é anestesiologista e o outro é um físico famoso pra caramba. Fez artigos com o Stephen Hawking, no caso o Roger Penrose, ganhou o prêmio Nobel 2020 de física, enfim, em questão em buracos negros usando relatividade, né? No caso, não só relatividade, né? Relatividade com a parte quântica. Mas, enfim, é uma teoria boa, a Archer Theory. Eu já fiz vídeos no canal sobre isso, eu tenho até que atualizar os vídeos porque eles são meio mal feitos. Os vídeos que eu fiz sobre a Archer Theory, ainda o canal tava fazendo um vídeo mal feito. Mais do que agora, né? Mas a questão é que não tem uma base completa ainda. Tem outras teorias da consciência também, como Global Workspace Theory, enfim, Order Theory of Consciousness. Tem várias teorias, mas a questão é que não tem validade científica ainda, total. Tipo, você não vai ensinar isso como verdade, você não vai usar isso para explicar como a consciência funciona do ponto de vista absoluto. Então não é. Tomara que prove um dia que qual tá certa, mas. Ou que todas estão erradas, né? Mas enquanto não ter uma teoria da consciência correta, a gente não vai conseguir avançar muito em AGI. Tem tentativas de fazer sistemas, tipo, qual que é o nosso benchmark agora? Qual que é a melhor coisa que a gente consegue fazer no nosso estado da arte? Nós temos robôs como a Sofia, a Grace Robot, GPT-3, a gente tem vários sistemas que realmente conseguem conversar e falar bem. Como a gente disse no nosso artigo anterior, que a gente falou que esses sistemas eles são somente teatrais, né? Eles não têm consciência, eles não têm inteligência ou eles não sabem nada. Sabe uma porta? Você já falou com a porta? Obviamente não. Mas vamos supor que a porta falasse. Vamos supor que eu fizesse algo para a porta falar. Você falar, pô, deve ser algum programa, alguém colocou alguma coisa na porta para falar. Obviamente você não vai pensar que a porta está viva. Agora um exemplo prático, né? Uma calculadora. Você acha que a calculadora está viva? Talvez as pessoas na época do Charles Babbage, não, do Charles Babbage não, da máquina de Pascal, por exemplo, já pensavam, nossa, esse negócio tá fazendo umas contas complexas, será que a gente tá criando, será que essa máquina pensa? A gente pensa, nossa, mas uma calculadora não pensa. Na época de Pascal, talvez as pessoas ficaram meio assim, né? Nossa, essas máquinas estão avançando demais. Mas hoje a gente vê e fala, nossa, a calculadora é uma coisa simples. Ela não pensa, elas são uma ferramenta. E por mais que as IAs elas realmente fazem bastante coisa e estão dominando a linguagem no momento até, ainda elas não têm consciência. A consciência delas é teatral, a capacidade de integrar a informação delas é somente um teatro. Elas conseguem, mas não é o que a gente chama como consciência biológica, é uma consciência computacional. E essa é a nossa definição. Então, quais os outros problemas com AGI? Além da parte neurocientífica, que precisa evoluir muito para. A gente não entende como a consciência funciona ainda. Teorias da consciência, mais pesquisa nessa área que é pouca. Parece que as pessoas não gostam de pesquisar nessa área. Parece que tem pouca pesquisa nessa área. Tem o JAG, né? Mas muitos artigos eles são muito filosóficos. E tem um problema que você não pode ser filosófico nessa área. Você pode sim explicar como as coisas funcionam, mas você não pode só tipo teorizar. Tem que ter algo relacionado, principalmente a parte neurocientífica. Você tem que mostrar que o seu embasamento, pô, eu tô me embasando aqui em áreas, regiões do cérebro que fazem isso. Ah, tô me baseando em tal teoria da consciência. Aí a gente já tem algo legal, mas quando você se baseia simplesmente no que você acha como o cérebro funciona, e você não sabe nada de neurociência, aí nós temos um problema. E parece que tem pessoas que tentam escrever sobre AGI, mas não sabem muito sobre a neurociência computacional, sobre neurociência matemática, enfim, não
Não tem como você pular essas partes, você tem que ter os conjuntos. Tipo, normalmente AGI no passado era bem grotesco, e por isso que tem, tipo, não pode haver filosofia nessa área. Você pode tentar filosofar, não tem problema, mas a questão é que avanços não vão ser feitos do ponto de vista filosófico, só do ponto neurocomputacional, neurocientífico, enfim, desse tipo de ponto. A questão é impossível criar uma AGI, dependendo da teoria de consciência que você acredita, talvez sim. Pessoas que acreditam na Archaeology Theory vão dizer que a consciência não é computável, mas é aquela mesma coisa que a gente disse. Para nós, não importa se não importa se é possível ou não criar uma máquina consciente, porque para nós, é, na minha opinião, né, essa é a opinião que eu explico no paper, tá na descrição. A questão é que é diferente. AGI é diferente de. É, a gente pode falar de BAGI, que é uma inteligência artificial. Não artificial, né? É, BAI a gente poderia falar. Que é uma. Não, acho que não ficaria melhor assim. Acho que a gente teria que chamar de BIA. Tipo, Biologically Intelligence. Não, nesse caso é só BI. Enfim. Em português ia ficar tipo inteligência biológica. Inteligência geral biológica. Então nós somos seres que temos inteligência geral e ela é biológica. Nós somos seres biológicos, nós não somos máquinas. Nós somos seres que somos biológicos, enfim. Né? Nós somos de carbono, não somos de metal. Embora metal também contenha, mas enfim, você entendeu. A questão é que o ponto aqui é que a consciência de um ser humano ou de um animal como um rato, um gato, é diferente de um computador, de um sistema computacional. No sentido que a gente chama de consciência teatral porque realmente é algo diferente. É um sistema diferente, é uma simulação do que a gente percebe na mente. E eu creio que essa é uma definição que deveria continuar de AGI como, como diferente de sistemas biológicos. Não tem como você. Por exemplo, tem uma passagem nas cartas de Paulo que fala que, por exemplo, as carnes, a carne, né, de peixe é diferente da carne de outros animais. Eu estou tentando parafrasear, né? Então, cada animal ele tem o seu tipo de propriedades da pele, né? Jacaré, enfim. Cada animal tem o seu próprio jeito, né? Por exemplo, agora de forma diferente, né? Cada árvore tem o seu fruto, né? Tem árvore que dá banana, tem árvore que dá maçã, enfim. A questão é que você não consegue fazer uma árvore de banana da maçã se você plantar. É o mesmo ponto, você não consegue fazer um sistema de AGI que seja igual ao biológico, porque o sistema que você está criando não é biológico. Você pode criar sistemas biológicos de AGI, tendo filhos, por exemplo, mas não AGI, né, mas sistemas biológicos que conseguem generalizar a inteligência, mas você não consegue criar uma máquina que consegue pensar como um ser humano. Ponto. Esse é o nosso ponto. É diferente. Consciência biológica é diferente de consciência computacional, como a gente define. Então é isso. Talvez eu faça uma terceira parte no futuro sobre esse vídeo, mas sobre esse tema. Mas a gente só quis talvez falar sobre alguns pontos de uma forma mais simples, nesse tipo de formato. Então é isso, até o próximo vídeo.